Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar, ministro do Evangelho aqui em Erechim, na igreja O Brasil para Cristo, uma igreja que está há quase 70 anos em todo o Brasil, e aqui em Erechim, no mês de fevereiro, completaremos 19 anos. Eu quero agradecer a Deus pelos patrocinadores desse programa. São eles: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; Ramp Lorenzetti, comércio de peças; e também o apoio de Moda Vírus. Com fé é possível. O tempo está passando e 2023 já andando. E como está a sua vida? Já parou para definir metas espirituais? Uma aproximação maior de você, sua família, seus amigos, indo para a igreja, para ouvir a pregação do Evangelho. Isso é maravilhoso e indispensável para todas as pessoas. Eu creio que existem duas necessidades urgentes para se ter uma vida saudável com Deus: o alimento na palavra e a oração. Na verdade, tudo que o Senhor tem para fazer entre nós e Ele, fará através desses dois meios: palavra e oração. O encargo no nosso coração nesses dias é por mais oração na vida da igreja. Por meio da oração, o Senhor nos deu o poder de restringir o céu ou de liberá-lo. A nossa falta de oração simplesmente restringe a ação do céu. O movimento do céu está associado com o movimento do nosso coração em oração. O Senhor está sempre procurando um intercessor que clame pela realização dos seus planos. Deus deu a revelação a Jeremias de que o cativeiro deveria durar 70 anos, mas somente depois que o profeta Daniel orou é que o povo foi liberado para voltar para Israel. Essa história você encontra no livro de Daniel, lá no capítulo 9. Para que a profecia se cumpra, há necessidade de um intercessor. Para que o plano de Deus se cumpra, nós precisamos orar. Para que a aceleração aconteça das bênçãos vindo para a nossa vida, precisamos sim nos levantar em oração. Na sua graça, Deus nos estabeleceu como seus parceiros e Ele decidiu nada fazer a não ser que concordemos com Ele sobre a terra. Deus é soberano, onipotente, mas Ele decidiu que não agirá sozinho na terra. Por isso somos chamados para o ministério da oração. Nós não fazemos nada sem Deus e Ele nada faz sem nos usar como instrumentos. Então, pense, no decorrer desse programa, essa mensagem que Deus deseja tocar o seu coração, transformar a sua vida, sobre a importância da oração e o quanto nós acabamos deixando de lado algo tão importante para a nossa fé. Quando nós, cristãos, não oramos, estamos permitindo o maligno, os demônios, cumprirem muitos planos. Mas quando oramos, nós damos ao Senhor o canal para Ele agir. Podemos ver isso claramente em Êxodo 17, na luta de Israel contra Amaleque. Diz a palavra de Deus que Moisés subiu ao monte para orar, enquanto Josué com o exército lutava, a guerra acontecendo no vale. E acontecia que, quando Moisés erguia as mãos, Israel prevalecia, vencia. Mas suas mãos eram muito pesadas e ele não conseguia sustentá-las por muito tempo. Então,
quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. O que aconteceu? Arão e Hur, dois líderes, dois assessores, auxiliares de Moisés, perceberam isso e passaram a segurar, a manter as mãos de Moisés levantadas, e com isso Israel vencia. Sabe o que nós podemos aprender com isso? Que é indispensável nós termos a mão de Deus estendida em nossa direção. As mãos de Cristo nos apontando o caminho de vitória. Sabe o que aprendemos mais? A importância de termos um líder, um pastor, alguém que interceda por sua vida, alguém que possa levantar as mãos e abençoar. Todos os cultos na Igreja Brasil para Cristo, aonde presido, nas quintas e nos domingos, é feita a pregação, a mensagem do Evangelho, e eu levanto as minhas mãos. Muitas vezes colocamos a mão sobre as pessoas, impondo as mãos, como a Bíblia ensina, e isso traz cura, libertação e prazer de servir a Deus. Que você seja cada vez mais feliz, percebendo que a mão de Deus está estendida em direção àqueles que buscam, àqueles que creem. Por isso, amigos, irmãos, nossa sugestão é que você viva em comunhão numa igreja, com os irmãos que oram, que ajudam em oração. Não se esconda da presença, a presença do Altíssimo Deus. Por que existe tanta indisposição de orar? Já parou para pensar nisso? Poderíamos apontar muitas causas, mas a falta de oração começou na queda do homem, lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, havia comunhão entre o homem e Deus. Mas logo depois de cair, ao desobedecer, o homem se escondeu do Senhor no meio das árvores do jardim, porque agora ele tinha medo da comunhão com Deus. As pessoas não oram simplesmente porque evitam a comunhão. A acusação maligna faz com que se sintam indignos ou incapazes de buscar a Deus. E outras vezes, faz com que pensem que Deus mesmo está irado com elas. Não podemos orar a menos que nos coloquemos debaixo do sangue de Jesus. Precisamos de uma clara consciência de perdão para orarmos efetivamente. Deus vinha ter comunhão com o homem todos os dias na viração do dia. É o que nos mostra no livro de Gênesis. Mas agora, o ser humano, com medo de Deus, tinha medo do seu juízo. Hoje precisamos ser libertos do medo para podermos orar. Em 1 João, capítulo 4, e o verso 18, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando entendemos o quanto somos amados, somos livres para orar. Uma consequência da queda é a indisposição de orar. Mas o que muitos não sabem é que a falta de oração é também pecado. Não estou dizendo que não orar é uma perversidade, mas é um pecado. Vejamos o que diz em 1 Samuel, capítulo 12, e o verso 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Naturalmente, não queremos ter comunhão com alguém em quem não temos prazer. Nós fugimos de pessoas que estão todo o tempo nos criticando, condenando e mostrando nossos erros e imperfeições. Concorda comigo? Fugimos daqueles para quem devemos algo e também daqueles que estão irados conosco. Você percebe que é essa exatamente a imagem que muitos têm de Deus?
É por isso que muitos fogem da oração. Falta de oração, portanto, é resultado de pouco conhecimento do Pai. Quando lemos no livro de Jó, no capítulo 27 e o versículo 10, diz: deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Precisamos rejeitar todo pensamento perverso a respeito de Deus. No Salmo 14 e o verso 4, vemos que aqueles que não conhecem ao Senhor também não oram. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Eles não invocam ao Senhor. Há pessoas que não oram simplesmente porque presumem que não há proveito algum na oração. Vivem perguntando: o que vou ganhar orando? Pessoas que fazem esse tipo de pergunta nunca oram. Vemos também que a falta de oração faz com que não haja luz, não haja direção de Deus para a vida da pessoa. Não há conselho do céu para aqueles que não oram. Simplesmente não desfrutam da direção do Espírito de Deus. Quando não há oração, não há estabilidade. O vento sopra e a pessoa é levada de um lado para o outro sem direção. Quando deixamos de orar, simplesmente nos fazemos semelhantes ao perverso. Que o Senhor nos livre disso, que sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor em oração. A Bíblia mostra em Jó 28:7 que há um lugar onde o inimigo não nos vê. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Existe um lugar que nenhum demônio conhece. Por isso o texto diz que a ave de rapina ignora. Os olhos do falcão nunca viram. Há um lugar que os espíritos malignos não conseguem contemplar. Esse é o lugar onde precisamos estar em todo o tempo. É a presença de Deus em oração. Esse é o lugar onde o maligno não nos encontra. Creio que é sobre esse lugar que trata o Salmo 91. O esconderijo do Altíssimo é encontrado na oração. Nesse lugar, esse texto, o verso 9, diz que a água flui da rocha e descobrimos coisas preciosas. É no lugar da oração que o Senhor nos mostra um caminho onde não havia nenhuma saída. Quando você ora, a presença de Deus enche a sua alma e você desfruta de paz. Eu quero te perguntar nesse programa, como está a sua vida de oração? Você é evangélico, você é católico, você é protestante, você tem orado? Sem oração, a maioria das coisas não acontecem na nossa vida. Tanto é que nós aprendemos na Bíblia Sagrada o que Jesus viveu, o que ele praticou, o que ele nos orientou. A Bíblia mostra que Jesus pregava, Jesus curava as pessoas e ele se afastava. Muitas vezes ele orava no templo, outras vezes ia orar no monte, isolado, separado. Não importa onde, se é no carro, no quarto, no banheiro, na empresa, no meio do mato. O que importa é que precisamos orar.
Deus está nos chamando para a oração. Que nesse 2023 nós possamos valorizar mais o poder da oração, que é uma grande ferramenta, uma arma, na verdade, para nós usarmos, atraindo bênçãos e nos protegendo de todo o mal. No livro de Jeremias, capítulo 33 e o verso 3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Promessa de Deus: se você orar, clamar, Deus vai responder. Quando é que o Senhor mostra coisas grandes e ocultas? Quando invocamos, quando clamamos a Ele. Não é possível ouvir as coisas do céu se você não ora ao Pai. Deus não vai falar até que você fale em oração. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. É o que diz Tiago lá no capítulo 4. Mas a grande verdade aqui é que há um lugar onde o inimigo não entra e nem pode nos alcançar. Esse lugar é a oração. Esse é o esconderijo do Altíssimo. É por isso que na Brasil para Cristo, aqui em Erechim, nós sempre valorizamos e incentivamos a oração. Temos um dia da semana, que é a terça-feira, um dia que é voltado para a oração, para o jejum, para uma consagração a mais. A igreja abre todas as terças-feiras, das 7 às 8 da manhã e do meio-dia a 1. Então você está convidado a participar, dobrar os seus joelhos, ou orar assentado, ou em pé. O importante é orar. Que Deus te abençoe, tomando decisões sábias para esse ano, para praticar mais a oração. Quando vamos para o livro de Provérbios, capítulo 27, e o verso 12, lemos que o sábio vê o mal e se esconde. E onde o sábio pode se esconder? Na presença de Deus, em oração. Mas o tolo passa adiante e sofre a pena. O tolo não tem um esconderijo espiritual e por isso vive sofrendo desnecessariamente. Em muitas ocasiões eu tive sonhos de coisas que iriam acontecer e eu creio que esses sonhos eram avisos de Deus para que eu orasse. Algumas vezes apenas temos uma sensação interior. Quando não oramos, estamos agindo como tolos que não se escondem. A oração é muito poderosa. Ela pode nos livrar no dia da tribulação e da angústia. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Tudo é possível para aquele que crê e ora. Então comece a praticar hoje e a sua vida mudará para melhor. Em Lucas 11:1, aprendemos com Jesus. Quando ele estava junto com seus discípulos e eles pediram: Mestre, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse é o nosso clamor hoje. Queremos aprender a orar para obtermos resultados. Queremos orar efetivamente. A oração vai gerar vida em você, fará transbordar a vida em você para inundar a todos ao seu redor. Pense um pouco no que Deus já tem feito em sua vida hoje, porque alguém no passado orou por você. A oração é algo tão poderoso que Deus colocou tudo o que Ele tem e tudo o que Ele é disponível na oração. Tudo é possível ao que crê e tudo é possível para aquele que crê e ora. Nenhum poder do inferno ou sobre a terra pode resistir um homem ou uma mulher que aprenderam a orar. É por causa disso que o inimigo nos resiste tanto na oração. Ele sabe do poder da oração.
Enquanto permanecermos numa posição de falta de oração, o inimigo ganha espaço contra nós. Mas uma vez que nos levantamos para orar, ele não terá mais espaço para nos atacar. Hoje precisamos orar mais do que nunca, porque é a oração que vai nos livrar das coisas difíceis que estão por vir. O Senhor nos mandou vigiar e orar para escaparmos da tribulação que há de vir. A única condição colocada pelo Senhor foi: vigiai e orai. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, a Bíblia diz. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13 e o versículo 32. Nós vigiamos para não sermos embriagados com os cuidados dessa vida e principalmente com o amor ao dinheiro. Precisamos também orar para que haja um fluir de vida constante em nós. O vencedor, com certeza, é aquele que ora. Os jovens se cansam, diz a Bíblia, se fatigam. Os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor significa esperar em oração. Quando oramos, as nossas forças se renovam e subimos com asas como de águias. As águias sobem por meio de correntes de ar quente. Essas correntes de ar apontam para o vento do Espírito. Quando oramos, nós nos posicionamos para sermos levados pela direção do Espírito de Deus, nos levando a decisões sábias e a atitudes nobres. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Comece a praticar a oração a partir de hoje. Soberano Deus, querido Papai, muito obrigado por mais uma mensagem que pregamos aqui na TV Erechim. Obrigado pela motivação para orarmos, Senhor, para vencermos toda a tentação que tenta nos afastar dos períodos de oração. Eu oro abençoando este homem, esta mulher, este jovem, todas as pessoas que nos acompanham através desse programa, para que possamos acordar, despertar na fé, não somente lendo a Bíblia, estando na igreja para momentos de comunhão, mas que tenhamos sempre os períodos de oração, de conversa com o Deus vivo. Pai maravilhoso, através da oração, eu oro abençoando as pessoas que estão doentes, sejam curados agora em nome de Jesus. Você que está com uma dor no corpo, coloque agora a mão sobre o lugar onde está doendo, se é a sua cabeça, se é a coluna, se é no peito. Pai, eu oro abençoando e profetizo cura pelo poder da oração em nome de Jesus. Peço também que o Senhor traga grandes respostas, maravilhas dentro dessa família, porque nós estamos orando como a Bíblia nos ensina. Obrigado, Deus, por todas as respostas. Em nome de Jesus, amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. E você já contribuiu para que este programa continue transmitindo o Evangelho aqui na TV Erechim? Por gentileza, nos ajude. Está aqui na tela o QR Code, a conta, para você poder fazer uma contribuição. E eu já peço a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua empresa, para que nós possamos ter esse subsídio para continuarmos, para que toda a nossa equipe continue trabalhando com mensagens que venham a fortalecer a sua fé e a motivar você a viver uma vida pertinho de Deus. Também fica o nosso convite para você participar nos cultos. Queremos mostrar algumas fotos para você
ter uma ideia do ambiente aonde nos encontramos todas as semanas. Quintas-feiras, 19h30 e aos domingos, 19 horas. Venha você e sua família, convide seus amigos. Você que sabe de alguém que está precisando muito de uma oração, de um apoio, de um aconselhamento, seja um instrumento de Deus. Convide essa pessoa e esteja conosco. Nós estaremos orando e com certeza, em nome de Jesus, as maravilhas, os milagres acontecerão, porque foi isso que Deus nos prometeu através da sua palavra. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz de Cristo. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.